Apresentar nessa noite o teu servo, o pastor Daniel, que está incumbido hoje, Senhor, de trazer a tua parte, Senhor, aqui para o reservou. Que tu use o teu filho, Senhor, para que fale nos nossos corações. Porque nós não queremos, mas nós precisamos, além de querer, ouvir a tua voz. Necessitamos, Senhor, nós temos ansiedade, Senhor, de ouvir aquilo que tu tens reservado hoje para cada um de nós. Então, ó Deus, o Senhor abençoe o teu filho, Senhor. Usa-o, ó Deus, segundo o teu querer e a minha vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Pai, o Senhor, meus irmãos. Antes de nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, nós não falamos anteriormente, o pastor Eco já voltou de viagem, nós oramos dele, fizeram uma viagem meio de emergência, fez uma viagem meio de emergência, uma pessoa da família, mas já retornou e hoje ele não pôde vir porque fez um casamento, que era já uma hora da tarde do casamento, quando eu chegou às 3. Simples. Isso acontece em todo casamento, né? Então começou às 3. E aí, para quem veio do Alberto Pastor, foi um guerreiro chegar aqui, né? Jesus, eu não vou dizer o que eu fiz. Então, por isso que passou toda aquela notícia. Disseram que a fila estava lá em Guarani. Tem alguns guerreiros aqui na cama, o Dedé lá dentro, tá aqui a ele foi transladado. Então, por esse motivo, o casamento final, o pastor e a sua família não tinha condição de chegar. Eu já avisou antes, então nós só chegamos a mas graças a Deus, em relação à viagem, tanto a ida quanto a volta, foi tudo bem, foi tudo em paz. E na terça-feira, o nosso pastor vai estar junto conosco. Tá bom? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Procurando de Deus uma palavra logo de imediato, né? A gente pensando na pregação, né? A gente caça algumas coisas. Aí me veio algumas palavras, alguns textos, e abrindo um parênteses, eu lamento tanto na quinta-feira não ter podido, não sei se a expressão está correta, mas enfim, não poder ouvir, né, a palavra que o Senhor deu ao nosso pastor Elba. Eu fiquei dentro tentando achar uma solução daquilo que a pastora Luciana já iniciou da cesta básica da assistência, e isso influi no vocês. Depois eu vou estar explicando direitinho. No final da pregação a gente vai comentar mais um pouco sobre isso. E aí, pensando numa solução, e creio que pelo sinal que o Senhor nos deu na própria quinta-feira é de Deus, porque o povo abriu o coração, o exército de Deus que estava aqui, né? E não foi os 32 mil, mas foi os 300, né? Mas os que estavam aqui realmente abriram a mão, abriram o coração para ofertar. Eu glorifico a Deus para a vida de cada um. Amém. E aí eu vou estar falando, como a pastora mencionou aqui, no final a gente vai estar falando um pouco mais dessa lista, que ainda tem alguns itens que nós precisamos, e a gente conta com a palavra dos irmãos. Mas a palavra que o pastor Elvis foi uma bênção. Eu fiquei lá dentro. Glória a Deus. Vocês são testemunhos das pessoas que ouviram.
palavras nós tocou muito no meu coração na questão da escolha. E Ele nos escolheu. Eu não quero me demorar muito, quero ser objetivo, quero ser rápido naquilo que eu tenho que falar. Mas, dizendo aqui o texto aos irmãos, João capítulo 15, versículo 16. Essa palavra é uma palavra de afirmação, de conforto, de ânimo. Essa palavra serve para todos os momentos da nossa vida. Porque nós temos que ter a certeza de que fomos chamados, fomos escolhidos. Olha o que está escrito na palavra de Deus, João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Amém. Lindo esse texto. E você vai sempre ouvir, né? Não só eu, mas a grande parte dos pastores falando algo dessa natureza. Eu gosto muito desse versículo, como se não gostasse dos outros. Né? Quando eu abro um versículo, eu também gosto. Abro um outro, eu também gosto. Enfim, eu gosto da Bíblia inteira. Né? Mas esse texto, ele me traz essa afirmação de que, na verdade, até aquela expressão que usamos na hora do apelo, né? Você quer aceitar a Jesus? Não somos nós que aceitamos a Jesus. Não somos nós que escolhemos a Jesus. Não fomos nós que predeterminamos que queremos estar no exército de Deus, mas Ele nos escolheu. E olha só no versículo 19, como que diz aí, ó: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Nós estamos aqui peregrinando, ou seja, de passagem por um momento, sabendo que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas durante este momento, durante este período. Foi Ele que nos escolheu, Ele que nos nomeou, Ele que nos chamou. E como diz o versículo 16, para que vades e deis fruto. Então a primeira coisa que o Senhor mostra para nós é: filho, foi você que me escolheu. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala assim, alguém já pega de querendo resumir essa interpretação e diz: ah, então não tenho para onde correr, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou do Senhor. Não. Ele é tão bom que Ele não te manipula. Ele deixa você escolher, mas Ele te escolheu. E vai fazer de tudo para que os propósitos dEle se realizem na tua vida. Amém. Sabe, depois que eu tive meus filhos, eu pude fazer essa comparação do que Deus enxerga em nós, de como Ele nos trata. Esses dias eu estava, nem lembro que foi que a Abigail veio, né? Ela não faz muita coisa. Não faz muita coisa, mas enfim, ela fez alguma coisa lá e eu repreendi. Eu falei alguma coisa um pouco mais dura com ela. Eu pedi que faça isso, alguma coisa assim. E ela começou a chorar. Você não é mais meu amigo, não gosto mais de você. Eu falei: não fala assim, papai, ela vai ficar triste. Não, aí eu brincando: eu vou embora então, já que eu não sou mais seu amigo, você não gosta, eu vou embora. Aí ela começou a esperar. Aí eu sumi, né, de casa assim, me escondi. Aí ela estava no quarto, ela parece no corredor. E às vezes a gente trata Deus dessa forma, que é meio que mandar Deus passear. Não, deixa, vai embora. Só que lá dentro a gente sabe que o que queremos mesmo é ter Deus perto de nós. E a vontade de Deus é justamente que você diga: volta, papai. Volta, papai. Porque não foi você que escolheu, mas Ele te escolheu. Sabe, eu me lembro de uma palavra que nós estávamos lá na sede, ainda na Nilsox, não nesse período
período da reforma da igreja, mas antes da construção, quando, não lembro se foi um congresso de jovens, não sei se as moças estavam lá nesse período, mas veio um pastor americano, não sei se estavam lá, o nome dele, estava também, né, Vitor? O nome do pastor, não me lembro agora, mas ele trouxe uma palavra e ele se baseou na palavra da parábola do filho pródigo. E o que eu achei interessante é que a gente sempre, eu pelo menos, não vou generalizar, mas eu sempre olhei para essa parábola visando o filho, ou seja, me colocando no lugar daquele filho. Ah, mas como eu sou pecador, sou que nem esse camarada aí, ou bicho tribuloso, assim sou eu, né? Como é que faz um negócio desse, abandona o pai, vai embora, quer tudo que o pai poderia dar, gasta tudo e quer voltar? E eu que às vezes eu faço isso. E quantos de nós não faz igual? E eu sempre olhei para essa parábola visando o filho. Eu sei que aqui tem pastores muito mais estudados do que eu, já tiveram uma relação muito mais antes do que eu sobre isso, mas eu até então não. E aí quando eu vi aquele servo de Deus falando sobre isso, que a parábola obviamente não se trata exclusivamente do filho, mas sim do pai, de como o pai trata o filho, de como o pai trata a mim e a você que somos filhos, porque mesmo agindo de uma maneira rebelde e grosseira, o pai de bom grado deu aquilo que ele considerava que pertencia ao seu filho. Você quer ir embora, meu filho? Eu quero ver minha vida, eu quero ser independente. Tem um louvor que nós cantamos aqui, né? Quero ser como criança, mas aí chega um momento que ele diz que nós queremos ser independentes, né? É assim? A gente quer ser independente, aquela mania do ser humano de querer tomar conta da situação e quer tratar isso com os seus próximos e quer transferir isso para Deus também. E quer mostrar para Deus que é independente, que é dono do seu nariz, que toma suas decisões, que vai andar sozinho. E eu vou observar ele falando sobre aquilo, começando a mostrar a visão do pai, ou a atitude do pai. E aquilo me tocou muito, porque uma das coisas que ele falou e que me marcou é as tradições judaicas são muitas, a gente não conhece elas todas. E conforme a gente vai meditando, vai pegando uma coisinha aqui e ali. E na tradição judaica, o ancião, o chefe da casa, o homem mais velho, ele tem toda uma postura. E uma das é nunca correr, porque correr é coisa de menino, correr é coisa de jovem, de criança. Criança não corre assim na casa? E aí você arrebenta toda na casa, corre pra caralho. Corre, coisa de criança. Quer correr, acha que está livre. Ontem eu estava com a minha esposa, nós saímos de casa, aí fomos até a pracinha que tem ali da encruzilhada ali, e fomos andando com a Abigail, com o Josafá, e aí quando a gente ia na calçada, acontecendo com a minha esposa, a Abigail saía correndo, vai voltar, e a gente, ela ia até a esquina e voltava. Aí eu olhei para ela e foi uma hora que eu falei assim, meu Deus, está parecendo aqueles cachorrinhos que não está preso quando o sol sai correndo. Esse senhor, vocês mais são demais com essa menina, né? Tá demais. Saía, corria e voltava, e não se cansava. E é coisa de criança. Então, na tradição, segundo dizem, o ancião, ele jamais corre. Ele vai sempre andar. Jamais vai agir como uma criança. Ele vai sempre manter a sua postura. E aí você olha para o pai naquela parábola, qual é a atitude dele quando enxerga o filho voltando? Ele se levanta da sua cadeira e corre ao encontro do filho e se lança nos braços do filho. Aí volta aqui, ó, versículo 13 do capítulo 15 de João. Olha o que está escrito aí. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor que está no coração do Pai e no coração do Filho e que alcança cada um de nós, é Ele, ou é este amor, é este sentimento que nos capacita para fazer a obra do Senhor. É esse sentimento que nos reveste nos momentos das provas, nos momentos das angústias.
Foi Deus que nos preparou para esse momento. Nós iniciamos o culto nessa noite, quem estava no início ouviu que o Senhor derrame a porção preparada para essa noite. Aquilo que o Senhor preparou foi destinado a mim e a você, cada um dos que estão aqui. Por quê? Porque não foi eu ainda que eu disse, eu estava lá em casa, vai decidir. Foi não. O Senhor plantou no teu coração o desejo de estar aqui na presença do Senhor. Ele pode não te obrigar e não vai te obrigar, mas Ele trabalha de maneiras que possam te favorecer, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele só pensa o bem do nosso espírito, pensamentos de paz e não de mal. Como é que é isso? Por que eu falo essa frase? Não é ouvido, né? Fala, igual. Fala, eu não dava de uma vez, mas eu que sei o pensamento que tem sobre nós. Pensamento de paz, não de mal, para buscar o fim que desejares. Amém. Participação especial do Vitor na dança. Glória a Deus. Pensamentos de paz. O Senhor não tem nada de ruim para nos oferecer. Outro dia eu estava falando com o jovem do trabalho e ele falando para mim, chama de pastorzinho. Pastorzinho, você vai legal pra caramba. Porque tem uns camaradas aí, ó, que nem se enturma com a gente só porque são trem, se isola, parece até de outro mundo. Aí eu até quiser, de fato nós somos. Mas, agora, da maneira como você está falando, não. Mas é legal que tu conversa com todo mundo e tal. Eu falei assim, mas a ideia é essa, porque se a gente não conversar, como eu vou falar desse amor do Pai? Não, mas poxa, aí quando vem, eles querem nos obrigar. Pessoal, desculpa, eu não vou te obrigar. Não. Como é que eu vou te obrigar a uma coisa que é ótima, que é maravilhosa, a melhor coisa do mundo? É a mesma coisa, aí eu perguntei para ele, não sei o que ele falou, a melhor comida que você gosta? Ele falou alguma coisa lá. Não lembro agora. Qual a melhor comida que você gosta? Ele falou lá, tá. Mas então, seria uma obrigação de chegar para você com aquele prato que você gosta, você quer? Aí você ia dizer para ele assim, não quero. Abre a boca que eu vou colocar toda na boca, tu vai comer agora. Existe isso? Não que não. Se a pessoa gosta, ela vai querer de cru. Porque a coisa que ela mais gosta é a melhor coisa que ela enxerga e que ela acha que existe. Como é que eu posso, falei para ele, como é que eu posso obrigar alguém a querer o Senhor se é a melhor coisa que existe? Eu te ofereço, eu te mostro. Se você quiser, beleza. Se não quiser, eu já tenho. É meu, eu tenho. Então a primeira coisa que nós vemos, o Senhor nos escolheu. Para quê? Fica nítido no versículo, para dar fruto. Você não foi chamado para ficar parado. Você não foi chamado para se encostar. Eu sempre digo, quando eu lembro de alguma coisa, ainda não sei do mesmo texto, mas quando eu falo algo dessa natureza, eu sempre lembro, porque ainda que chove, eu sou jovem, tá? Ainda que chove, eu sou da época em que as igrejas tinham bancos, né, pastor? Tinha banco. Para não deixar o senhor sozinho, né, pastor? Então, na época em que as igrejas tinham banco, e eu vi aqueles pastores de cabelo branco dizendo: você não é prego nem parafuso para ficar grudado no banco, você é servo de Deus, sai, vai evangelizar. Então a gente não tem mais um banco para falar, né? Não posso mais falar do banco, agora são cadeiras. Mas Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para dar fruto. Deus te chamou para trabalhar. Deus te chamou para que você seja o espelho de Cristo, reflita a imagem de Cristo. Deus te chamou para que as outras pessoas percebam que há algo de diferente na tua vida. Deus te chamou para ser diferente. A palavra do Senhor nos diz que nós somos o quê? O sal da terra e o que mais? A luz do mundo. A luz, por menor que seja,
ela faz diferença na escuridão. Pode ser que ela não ilumine tudo, mas aonde ela estiver, as pessoas vão ver. É ou não é? A luz, aonde entrar, faz diferença. Isso sou eu e você. O Senhor nos chamou para fazer diferença na escola, no trabalho, em casa, na vizinhança, na rua. Chamados para dar fruto. Amém. Não faça como aquele personagem dos talentos, em que se encostou com medo de algo grave que poderia acontecer. Agora os outros que trabalharam, granjearam mais para o seu Senhor, foram considerados como um servo bom e fiel. Quem sabe não era assim que o Senhor enxergava para com Jó, que mesmo diante de todas as suas lutas, ele não desistiu do Senhor. De forma que no final nós encontramos um relato da sua história, que ele não só recebeu o que tinha, como recebeu em dobro. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que nós temos feito ao Senhor? De que forma temos trabalhado para o Senhor? Amém. O que nós temos apresentado ao Senhor? Tem um hino da harpa cristã que diz assim: posso tendo as mãos vazias, com o Senhor eu me encontrar. Começa a aparecer os assembleanos. Já encontrei duas. Sei que tem mais, né? Quando eu chegar diante do Senhor, o meu fruto tem que permanecer, tem que apresentar isso ao Senhor. Por quê? Porque eu fui escolhido. E aí continuamos a ver, e diz aqui a palavra: a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Nós estávamos ontem, depois do culto, nós fomos com esse ministério de dança que está se levantando aqui na igreja, e nós fomos até o Guarujá para fazer essa apresentação num grupo de jovens lá, fazer a apresentação dessa música, da dança. E quando voltamos, fomos lanchar e tal, e conversa vai, conversa vem, né, pastor? E falamos alguma coisa sobre a oração do Pai Nosso, né, já no final da conversa. E a gente falou alguma coisa sobre a oração do Pai Nosso. E eu estava analisando junto com as irmãs, com os irmãos que estavam ali presentes. Essa oração do Pai Nosso é muito interessante. E um dia, quem sabe, não só eu, como qualquer um dos pastores, podem ministrar algo, porque eu lendo um livro, e esse livro dizia que, fazendo uma comparação de dois textos, o texto que fala da oração do Pai Nosso e o outro texto que está em Marcos 5, se não me falha a memória, Marcos 5 não, perdão, que é bem depois, eu lembrei agora da situação, é bem depois, quando Jesus está prestes a ser preso, em que ele leva os discípulos para orar no monte, e depois que chegado lá, o Senhor se aparta para orar, e quando retorna, encontra os discípulos fazendo o quê? Orando fervorosamente, é isso? Dormindo. Aí o Senhor fala para ele: nem uma hora conseguisse vigiar comigo. Então a maneira como o Senhor fala aos discípulos dá a entender que uma hora é como se fosse um minuto. Uma coisinha simples, uma horinha, tu não conseguiu. E aí o autor do livro ele faz uma comparação desse texto. Já que o Senhor citou uma hora, por que o Senhor deu então como exemplo uma oração que eu levo 20 segundos para ler? Vou ficar repetindo essa oração e entrar nesse negócio de repetição, e já não se torna mais uma oração que sai de dentro do meu coração, mas sim um vãs de repetições. É isso que eu vou fazer? Então, como muitos aqui já devem ter pregado, percebemos que a oração do Pai Nosso ela é temática. Cada parte dela é um tema da nossa vida. E para encurtar, porque não é muito bem isso que a gente pretende estar mencionando nessa noite,
uma ordem muito interessante. Você percebe na oração do Pai Nosso que começa uma exaltação a Deus. Deus, Ele vem acima de tudo e de todos. Você não começa a oração com outra coisa. E por que eu estou falando isso? Porque aqui está escrito: pedis tudo o que quiseres, pedireis ao Pai e Ele vos conceda. Aí talvez quando alguém escuta um pastor falando isso: opa, já vou pedir a minha mansão, o carro. Calma aí. Porque tem tudo um propósito, tem tudo um motivo. E quando você começa a conversar com Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é adorar a Deus. E na oração do Pai Nosso nos ensina isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí a gente vê a questão de nome, até estendendo um pouco esse parênteses que foi aberto, a gente vê a questão do nome. O Senhor dá uma importância grande ao nome, porque o nome, muitas vezes, não nos dias de hoje, mas o nome no período bíblico, ele mostrava o caráter da pessoa, a atitude da pessoa. E porque o Senhor determinou ou permitiu que assim acontecesse? Porque Ele faz isso com Ele próprio. Os nomes do Senhor mostram o seu caráter, os seus atributos, a sua maneira de agir. Como por exemplo, Jeová Jireh. Quem é Jeová Jireh? Deus proverá. Deus provedor. Provedor ou proverá. E em que momento se revela esse nome? No momento em que Abraão está ali prestes a oferecer o seu filho em obediência à voz do anjo, e o Senhor brada e diz: não, já coloquei ou provi, enfim, conjugação verbal comum, eu provi o cordeiro para o holocausto, e ficou conhecido pela sua atitude como Jeová Jireh. Oi? Obrigado, pastor. Deus provedor. E aí vem outros nomes, e a gente começa a olhar os nomes do Senhor e vê que em cada área do trabalho da nossa vida, uma das que me chamaram a atenção, Jeová Nissi, é a nossa bandeira, é isso? Jeová Nissi, nossa bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Sabe o que é interessante na bandeira? E uma vez eu assisti um filme, não vou mais falar no nome de filme aqui, porque o pessoal pensa que eu sou antigo, né? Então não vou falar mais no nome de filme. Assisti um filme, não interessa qual tá? Assisti um filme que mostrava uma determinada guerra e o exército que estava perdendo, que era, digamos assim, o exército dos mocinhos, né? O que estava perdendo, aí um dos soldados, que era o protagonista da história, viu que o soldado que era responsável para segurar o estandarte, sabe o que é estandarte? Aquele mastro que segura a bandeira com a insígnia, ou seja, o símbolo da tropa, do exército, do reino, enfim. Ele percebeu que esse soldado viu o exército inimigo prevalecendo, ele então abaixou o estandarte, a bandeira, e recuou. Quando ele fez isso, ele não precisou gritar. Todo o exército viu a bandeira descendo e recuando. Quando o exército viu isso, partiram também em retirada. Recuaram porque viram o sinal da bandeira abaixada e retrocedendo. Aquele soldado que era o protagonista da história correu então em direção a ele, porque viu o exército recuando, e meio que brigou com o soldado que era do mesmo exército para tomar o estandarte da bandeira, e ergueu o estandarte de novo e voltou em direção ao exército inimigo. Quando o exército viu aquela cena, meio que correu, meio que assim olhando, apontando, e aí então voltaram por causa do sinal da bandeira. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas o Senhor, quando diz: eu sou Jeová Nissi, a sua bandeira, eu sou a bandeira que nunca baixa, sempre vai estar sentida. Isso significa: eu vou sempre prevalecer com você. Ou seja, você sempre vai prevalecer comigo. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, o quê? Quem conhece bem? Posso
mesmo. Vai ter olha, vai calejar seu joelho rapidinho. Né? E aí a gente vê depois, na oração, na continuação da oração, que fala a teu respeito. Fala a teu respeito. Quando você continua a orar, e aí está a oração, dá-nos o pão de cada dia. Você está pedindo para você. Você está pedindo para você. Aí você mostra que você vê na oração. Primeiro Deus, você ora por você, para a sua família, para o teu próximo. Porque depois diz o quê? Perdoar as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Não sei se resumo, tem bastante coisa estranha. Mas olha como é o exemplo que ele nos dá sobre como orar. E aí quando vem aqui dizendo, pedireis, né, cadê? A fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Se você voltar um pouco antes, no versículo 7, está escrito ali, ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. E vos será feito, será concedido. Engloba tudo, tudo. Aqui está escrito: pedireis tudo o que quiseres. Mas o Senhor sabe para que Ele te chamou, para que você dê fruto. O que você tem apresentado ao Senhor? O que você tem apresentado ao Senhor? Para que Ele possa conceder o desejo do teu coração. A vontade do Senhor é conceder o desejo do teu coração. A vontade de Deus é fazer aquilo que está no teu coração. Mas o que você tem feito ao Senhor? Os irmãos aqui sabem muito bem que aqui e ali eu cito um texto que eu gosto muito que fala sobre essas coisas. Deuteronômio capítulo 28. Eu gosto muito desse texto, porque ele nos traz uma grande lição. Não é só porque fala de promessas, como a pastora Selma, que não está conosco também, que está trabalhando, ontem ministrando a palavra lá, falou isso, né? Você não pode viver de caixinha de promessa. Não pode viver de caixinha de promessa. Caixinha de promessa, como o mundo já viu, só tem a promessa. E as advertências de Deus? E o cuidado de Deus? Onde fica isso? Eu lembro uma vez, eu fui pregar numa rádio e eu fui que teve surpresa, eu não fui para pregar, eu fui para conhecer o local, né? E aí fico pela surpresa, pregar, mas as pessoas não estão sem Bíblia, não está aqui a caixinha de promessa. É só escolher o versículo e pregar. Poxa, que legal, eu escolho aqui, eu vou ser aquele periquito papagaio, eu vou ser esse daí. Você não pode viver de caixinha de promessa. E lá em Deuteronômio 28, ele nos mostra bem isso. Porque ele fala de muitas bênçãos. Muitas e muitas bênçãos. E você olha aqui e diz, opa, que legal. Eu tenho todas essas bênçãos. Mas olha como que começa. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, aí, né? Aí que começa, né? O Senhor, teu Deus, te exaltará. Todas as coisas. Olha que tudo que veio antes aí. Você tem que ter a palavra do Senhor no teu coração. Você tem que guardar os mandamentos de Deus no teu coração. Fazendo isso, como a palavra do Senhor nos diz, que a palavra é como lâmpada para os nossos pés. Se temos a palavra de Deus, não erramos. Não erramos nem no pedido. Quando estamos na presença do Senhor, sabemos o que vamos pedir. O Senhor nos direciona a pedir de maneira correta. E aí fica até fácil para o próprio Deus. Pô, meu filho, agora você está pedindo direitinho, pode chegar com a realizar. E aí começa a agir na tua vida, a agir na vida da igreja. Quando você intercede pelo próximo, o Senhor vê tudo isso. Por quê? Porque nós não fomos chamados para ficar parados. Tem um pastor do Guarujá, da Igreja Batista, que tem um programa de rádio, ele
sempre passa algumas pregações, ele fala algo que é muito interessante. E ele diz que o metro quadrado mais evangelizado do mundo é a igreja. Eu estou falando para você aqui, eu estou te evangelizando. Aí você vai utilizar para tu contar um testemunho, tu me evangeliza também com o teu testemunho. Mas eu já aceitei Jesus, eu preciso ser evangelizado. E as pessoas não falam. Glória a Deus. Então o Senhor nos chamou, nos escolheu para dar fruto. Aleluia. Que a gente de fato possa abrir as portas da igreja e possa fazer aquilo que o Senhor determinou para nós. Amém. Você foi escolhido. Você foi escolhido. Você foi escolhido ou escolhido.